Livre para todos os públicos. Ele pode marcar o 100º gol, ele tenta o 100º gol. Júlio César no canto esquerdo, pro gol à esquerda no seu rádio, 5 na barreira. Rogério Ceni pela meia esquerda, autorizado, partiu, pé direito, bateu, é gol! Olá, amigos da TVT, no ar, tabelinha número 82. Estou aqui com Cláudio Arregui, com Matias Pinto. Matias agora vem todas as terças para falar dos nossos vizinhos, Sudaca, Conexão Sudaca, que também tem lá na Central 3 há muito tempo já, né? Em podcast. Muito bem, vocês viram aí o 100º gol do Rogério Ceni. Por que a gente abriu com o Rogério Ceni? Porque hoje é aniversário do Rogério Ceni. Ouvimos na narração do amigão da galera, do querido amigo Paulo Soares. O Rogério Ceni está fazendo 46 anos hoje, nasceu em Pato Branco, no Paraná, jogou apenas por 2 clubes, Sinop e São Paulo. Sinop é Mato Grosso, né? Ele foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa de um mesmo clube na história do futebol. 1.237 jogos. O currículo dele aqui é extenso, porque quem escreveu aqui é São Paulino. Jogador que mais vezes foi capitão de uma mesma equipe, 982 jogos. O maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial, 132 jogos. Gols. Parabéns, Rogério Ceni, técnico agora do Fortaleza, foi campeão da Série B, que estreou com o pé direito na Copa do Nordeste, vencendo o Náutico fora de casa por 3-1. A primeira experiência dele foi no São Paulo, onde ele fez 37 jogos, 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Vamos dizer que foi uma mediana. Uma participação, uma estreia mediana. Mas no Fortaleza está indo muito bem. E quem sabe que vai ter uma carreira longa, vitoriosa e tal. Né? Muito bem. Você pode participar, 011 992 03 0506. Tem muita coisa para a gente conversar hoje. Hoje tem Copinha, vamos saber os finalistas da Copinha. Vamos falar do Sul-Americano Sub-20. Vamos falar da Copa do Nordeste, que tem jogo. Do Brasil, do Mundial de Handebol. Tem muitas efemérides legais, tá? Vamos começar aqui. E tem o Matias que trouxe para a gente perfil de alguns jogadores que estão sendo contratados pelos times brasileiros, né? Muito bem. Copa São Paulo, Tela, vamos lá, porque tem 2 jogos hoje fundamentais. Às 19h15, leia 7h15 da noite, em Araraquara, São Paulo e Guarani. Esse jogo é incrível, que é com a torcida única. Né? É o fim da picada. Né? E Corinthians e Vasco em Arena Barueri, 8h30. Os dois que avançarem vão disputar o título na sexta-feira, aniversário da cidade de São Paulo, às 3h30 da tarde, no Pacaembu. E pode ser torcida única também, afinal. Sim, se for Corinthians e São Paulo. Absurdo, né? E daí quem tiver a melhor campanha, o Corinthians está com 3 gols de vantagem. Por causa daquele 8-0, aquela goleada. Visão Celeste. É absurdo isso. Né? Tem uma enquete aqui, a primeira. O Vasco impedirá uma final paulista na Copa São Paulo? Porque pode ser São Paulo ou Guarani contra o Corinthians. Só o Vasco é capaz de impedir. Não. O pessoal acredita que a final vai ser paulista. Quem está entrando meio assim por fora aí é o Guarani, né? Exatamente, mas o Guarani que já foi finalista uma vez e campeão, inclusive, em 94. Em cima do São Paulo. Em cima do 94 São Paulo. E Corinthians e Vasco fizeram a final em 99. Mas pela tradição, São Paulo e Corinthians são favoritos. O Corinthians é maior ganhador e o São Paulo tem fama. E são os 2 maiores finalistas também. E tem um time que fabrica jogadores de base, essa coisa. São Paulo não tem seu melhor jogador que foi expulso, o artilheiro da competição foi expulso contra o Cruzeiro. Bestamente. Bestamente. Gabriel Novaes. Deu uma tapa na cara na frente do juiz. Vamos falar um pouquinho de São Paulo e Guarani, então, e dar palpite? Hein, Matias? O Guarani vem forte, né? Tem o Davó aí. O Davó. Davó, matéria do Salinha, que olhou no Ultrajano. Eliminou o Inter, né? Que é um grande celeiro de craques aí também.
Então o São Paulo que abre o olho aí, né? Porque o Se entrar de salto alto... São Paulo desfalcado também pela Também, seleção, na linha isso. do artilheiro. E o Bugre, 25 anos. Não, né, e não é do só para a último seleção time. e o Gabriel Artilheiro, não. Tem outro jogador que é destaque, que se machucou no início da Copa São Paulo e ficou fora. Se não me engano, O Gabriel Sara. é outro Gabriel. Isso pode pesar na hora de decidir ali. Camisa 10 ali, lembra muito o Gilberto, né? É? O ex-volante do São Paulo. Bom, vamos passar para outro jogo, que é Corinthians e Vasco. Arregui. O Corinthians é um favorito histórico, né? Pode ser. Tem 10 títulos, né? Pode chegar a 11. É um Deca ou um no Deca. O Juca Kfouri está cravando que é um no Deca. Eu tenho minhas dúvidas se não será um Deca Eu ou acho os que é dois discoteca. são Mas de qualquer forma, 11 títulos é muita coisa, né? O Corinthians tem favoritismo, mas o Vasco também tem uma tradição de revelar jogadores. E o Vasco está precisando revelar jogadores. Então, Sabe qual é o problema? Eu acho que a gente começa a analisar os times da Copa São Paulo, É. levando muita gente, tomando por base o time principal. Aí você fala assim, pô, se o Vasco tá aquela draga danada no Mas o Vasco titular... é uma tradição, né? Não, eu sei não. Bateu uma draga no titular, você imagina na base. exatamente. Porque se a base fosse muito boa, já estava jogando no lugar do titular. É. Né? Não estava contratando pé de obra aqui, que não joga nada ali, já tinha subido muita o Vasco gente. é uma draga como o Guarani e o próprio Guarani- São Paulo também não tem essas coisas, o titular, né? Então são... São a Paulo agora base- já contratou gente nova e tal. Mas no Guarani veio muito mal. Vem muito mal, exatamente. Então a base é uma esperança, não deixa de ser, né? O São Paulo, por exemplo, tem o caso do Brenner, né? Que queimou a etapa ali nas categorias de base, está no profissional agora, mas era para estar jogando essa Copa Podia São estar Paulo. jogando. A gente vai falar, nós falamos aqui dos desfalques por causa da seleção, a gente vai falar já do Sul-Americano Sub-20, que o Brasil venceu ontem, enfim, né? Muito bem. Tem mais uma enquete aqui englobando Atlético Mineiro e Corinthians. Essa pergunta aqui é difícil, eu tenho dúvidas da resposta. Aí eu não tenho, não. Para quem seria melhor, não, a opinião do pessoal em casa. tá. Para quem seria melhor uma troca entre Luan e Romero? Galo, Mineiro ou Corinthians? Rapaz, disparado o Corinthians. Olha, eu penso o contrário. Eu acho que o Luan é mais jogador do que o Romero. Não, eu acho o Romero teria mais a acrescentar ao Atlético que o Luan ao Corinthians. Porque eu vi o Luan jogando Há uma domingo. cisane aqui, né? O Luan é bom jogador, é muito bom. Ele é melhor do que parece. O Tostão uma vez já escreveu sobre isso. Ele joga todas as funções do meio de campo para frente. No Mas Atlético. o Romero, nos últimos tempos, passou a ser o queridinho, xodozinho da torcida do Corinthians, ele que era detestado, né? Eu acho o Luan mais técnico do que o Romero. Acho que o Corinthians teria mais a lucrar com isso. É um jogador que se adapta a mais posições ali. Vocês lembram da época, o Regui vai lembrar bem, porque ele morou no Rio muito tempo, da época que o troca-troca era uma constante no futebol Francisco brasileiro. Horta, né? Francisco Horta. Mas era de baseada, né? Era 3 E contra tinha craque 2. no meio, né? E punha craque no meio. O Toninho foi numa dessa, lateral direito. Foi, Rodrigues Neto, Doval. Neto, Marinho Chagas. Nossa, muita Gil, gente. jogadores Jogador pesados. de seleção, inclusive. Teve aquela de 95, São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo recebeu o Belete e o Serginho, mandou 5 jogadores pro Cruzeiro. Que... Ali é uma troca, todo mundo se deu bem, porque o Cruzeiro, em curto prazo, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, mas o São Paulo, lá na frente, vendeu os dois por fortunas, né, os outros dois laterais dele. Vamos falar do Sul-Americano Sub-20, que eu acabei de me referir. O Brasil ganhou, né, 2-0, 2 gols do Rodrigo, aquele menino do bonitos os gols. Santos, que já foi vendido para o Real Madrid. Jogando Que camisa 10. na verdade, ele não vinha jogando bem nos últimos jogos do Santos. Mas agora... Mas ele é muito novinho ainda, né? Os dois gols muito bonitos. 2-1, né? 2-1. O gol foi no finalzinho, gol de falta, né? Tava 2-0. Um gol de falta nos do acréscimos. Sousa, que é do Tajeres, né? Adversário Uma do São bela Paulo. cobrança de falta. A passe do Igor aí. Ele já ajeitou driblando. Bom drible do Rodrigo. ali, né? já Ajeitou driblando. driblando. Venezuela que era líder com 100%. Eu vou dar a classificação já. A O cara seleção... meteu por baixo ali, ó. Olha lá. O Brasil volta a jogar amanhã às 8h30 contra o Chile. Mas eu vou dar aqui a classificação. Tem tela. Olha aqui. Grupo A, que é o grupo do Brasil, a Venezuela é líder ainda com 6 pontos. Ganhou 2 jogos. O Brasil tem um jogo a menos. O Brasil tem 4 pontos. Mas do Brasil, levando-se em conta que empatou o primeiro Com a jogo. Colômbia. Do Colômbia. Tá junto com ele. Colômbia tem 4. Em 3 jogos. Chile tem 1 e Bolívia tem 1. Mas no Brasil... O Chile folgou nessa rodada. Tá. Cada rodada folga um, o Brasil folgou na primeira, né? Hoje tem jogo do grupo B, 2 jogos. Argentina e Equador, Paraguai e Peru. Vamos ver a classificação desse grupo B. A Argentina também precisa. Tem menos jogos desse grupo B. Né? Exatamente. São 4 times. Nós temos Equador com 3, Uruguai com 3, Equador e Uruguai e Peru porque venceram, né? E o Peru tem um jogo a menos. O Peru só jogou uma vez. Argentina 1, Paraguai 1. A Argentina empatou nesse. O técnico é o Batista, né? Que foi volante, campeão do mundo em 86 no México, né? É aquele Batista Aquele mesmo? Batista barbudo, meio de campo. E vamos ver então o nosso
como é o nome dele, nosso querido Menotti, que assumiu agora para tomar conta das divisões, que já deve estar em ação aqui. E quer resgatar o futebol arte, gente. Exatamente. Bom, vamos usar o Matias mais um pouquinho agora, porque começa a primeira fase da Libertadores. Nós temos 3 jogos hoje, Matias. Um hoje e 2 amanhã. Hoje que é o Delfim e Nacional, do Paraguai. O Delfim do Equador recebe o Nacional do Paraguai em Manta, né? E o Delfim, que fez sua estreia na Libertadores ano passado, voltou à competição esse ano por conta desse inchaço também, né? Entra aqui todo mundo, né? Tem muito time, né? E essa primeira fase é um exemplo disso. Aí você tem os 4º colocados desses 6 campeonatos que são os considerados os menos competitivos. O cara que é 4º colocado do campeonato equatoriano, tá ali. Daí. Deve ser o Delfim, né? É o Delfim, no caso. E amanhã nós temos 2 jogos. É o Deportivo Laguaira. Laguaira, da Venezuela, estreando na Libertadores, e o Real Garcilaso do Peru. Mas esse já jogou algumas vezes. Esse já jogou, tem mais tradição. Enfrentou E daí brasileiro. o confronto, acho que mais forte dessa primeira fase, que é o Bolívar, recebendo o Defensor Sporting em La Do Uruguai. Paz. E curioso, né, que tanto o Nacional do Paraguai, o Bolívar e o Defensor Sporting foram semifinalistas recentemente, na edição de 2014, no qual o São Lourenço foi campeão. O Defensor Sporting e o De Arrascaeta. Como Arrascaeta, destaque do time. Vamos lá, Cláudio Shoa, hoje é aniversário do Rogério Ceni. Abrimos o programa homenageando. Vânia Marra, baixo astral do caramba, nem sei o que estou fazendo aqui. Oi, Matias, diz a Vânia Oi, Marra. Vânia. Você viu o discurso do homem lá? Que Foi rapidinho, hein? Tinha 45 minutos para falar, conseguiu falar 10. Assim mesmo lendo de um lado para o outro, sem saber. Que coisa impressionante. O Rafael Souza, muito bom Central 3 de ontem com o Dudu Monsanto, com as histórias do pontapé. Amanhã tem clássico em Juiz de Fora, é o clássico Tutu. Tupinambás e Tupi. Essa é boa, hein? Mineiro, né? Marcelo Mendes, olha o querido Marcelo Mendes. Olá, amigo. Passando para prestigiar os amigos, dar um abraço no Matias, que cada vez está mais a cara do Cortázar. Bondade sua. E para falar que ganhei passagem para o Uruguai. Vou voltar bonito. Ué, ganhou de quem, ô Marcelo? Assim, Caiu do Me fala céu. onde tem aí. Diz onde tem que nós vamos atrás. O Rafael Souza, enquete, ele acha que dá 5 é a primeira. Perde a final. Do Paulista, o Vasco impede na final paulista. O Vasco ganha, mas perde a final. Palpite são Guarani 5-0 no Guarani. Vasco 2-1 no Corinthians. Meu pai, a Adi e eu, Fábio, estamos sempre acompanhando tabelinha. Parabéns ao Mito pelo grande discurso, né? Humberto Dourado, Lapão na Bahia. Lembrando que o Rogério Ceni foi campeão da Copa São Paulo em 93. Isso. E estava na final de 94, que o destaque foi o Pitarelli, goleiro do Guarani. Vera de Salvador. Lula está trancafiado por acusações do tipo disso que diz, sem provas. E esses depósitos nas contas de bolsotralhas, como ficam? Olha, a coisa está engrossando. Hoje tem novidades. O Ministério Público prendeu alguns milicianos. Eu só sei, não entendo o que prendeu só agora. Tanto tempo para prender, esses caras da agem há anos e anos. E talvez tenha uma conexão, certamente terá, mas não tem provas ainda, entre os milicianos e o assassinato de Marielle Anderson. Só que alguns desses milicianos, a mãe, a mulher, sei lá o que, trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro, e ele chegou a homenagear essa turminha da pesada. Escritório do crime. Votou contra a homenagem a Marielle. Votou contra a Marielle. Foi o único que votou contra. A Vânia Marques, nunca mais vou perdoar o Hélio Maurício, que foi presidente do Flamengo, porque deixou o Doval ir para o Fluminense, nesse troca-troca que a gente falou. Mas propiciou a subida, a ascensão definitiva do Zico, né? É males que vem para bem. Mas Doval era ídolo rubro-negro. E foi artilheiro do campeonato. Horácio Doval. Narciso Horácio. Vamos lá, ô Matias, nós temos 3 apostas de time brasileiros. Vamos começar falando do Marco Ruben, é isso? Marco Ruben, atacante de 32 anos, começou a carreira no Rosário Central, voltou para o clube recentemente, fez aquela campanha boa na Libertadores em 2016, sendo eliminado pelo Atlético Nacional. Ele está vindo para o Furacão? Isso, está vindo para o Furacão, aí você vê ele na foto com o Lúcio Gonçalves, o compatriota, né? E vem para substituir o Pablo, né? Porque ele joga tanto centralizado quanto pelos lados do campo. Mas fazer isso, né? Apesar de veterano, é uma boa. É uma boa aposta. Ele não teve uma temporada boa no ano passado, apesar de ter sido campeão da Copa Argentina, fez um gol apenas no último semestre. Mas é um jogador de qualidade. Então o Atlético está apostando aí na recuperação do Marco Ruben, muito experiente.
para essa Libertadores que está vindo aí, eu acho uma aposta certeira. Bom, vamos falar do time do aniversariante de hoje, do Rogério Ceni, 46 anos, que está trazendo Santiago Romero, outro Romero no futebol brasileiro. Volante uruguaio, de 28 anos. Experiente também, né? Foi tricampeão uruguaio pelo Bolso, foi campeão da Copa Chile pelo Deportes Iquique. Apesar de volante, tem muita chegada no ataque, né? Tanto é que no Nacional fez 165 jogos, marcou 15 gols, então uma média aí de 1 gol a cada 11 jogos. Não teve um bom segundo semestre também, mas é uma aposta aí que o Rogério está fazendo para fortalecer. Creio que o time de brasileiro tem esse mercado, olha para esse mercado. Tem mais um argentino solto aí. O Barcos, do Cruzeiro, acabou de anunciar que está rescindindo o contrato dele. Que talvez fique por aqui. Ele é casado com uma brasileira gaúcha. Os times brasileiros pegam esses jogadores aí. Por exemplo, esse Santiago Romero, quanto vai custar? Nada. Não, porque foi final de contrato. E o Fortaleza está contratando também o Roger, o atacante. O atacante que estava no Corinthians. Mas vamos falar agora de mais um estrangeiro. Isso. O Elvídio vai gostar daqui da... Jefferson Soteldo. O nome não ajuda muito, né? Não é. Mas tem 21 anos, é venezuelano, é bom jogador? É bom jogador. Ao contrário dos outros, não tem tanta experiência, né? Tem 21 anos, mas está o Santos é o 4º clube da carreira dele. Começou no Zamora, aí foi para o Huachipato, seguindo os passos do Otero, né? O compatriota dele. Do Huachipato foi emprestado para a Universidade de Chile. Nas 2 temporadas que ele jogou no país andino, ele foi eleito para a seleção ideal do campeonato. É um meia atacante, ele joga mais pelas pontas, tem um drible muito fácil. Então, eu acho que a torcida do Santos vai gostar. O Santos está com vários estrangeiros já, né? O Carlos Sanches, né? O Sanches, que é bom jogador, o Deli Gonzalez, tem o outro saiu, o Brian Ruiz. Copete. Né? O Copete, o colombiano. E o Brian Ruiz saiu, né? O Brian Ruiz Esse saiu. também eu acho que nem veio, né? Mas talvez pese aí pro Soteldo, né, jogar com a camisa 10 mais famosa do mundo. Mas né? tanto cabeça de bago já botou 10, né? E o Soteldo, para ele, talvez não tenha esse peso todo. Porque jogador jovem não conhece muito a história do futebol, né? Não perguntaram, não sei se foi o Robinho, o que ele sabia do Newton Santos, mas você nunca ouviu falar. Então o Soteldo, talvez do Pelé, do Pelé ele só ouviu o Pelé. Sabe quem foi o Pelé? Talvez tomara que ele saiba. Né? E o Sampaoli deve ter recebido aí um briefing, né, da Universidade de Chile, onde ele passou muito tempo. Ele deve acompanhar, né, o futebol chileno de alguma forma, né? Sim. Continuo esperando a sua participação por 011-992-030506 aqui no WhatsApp. Vamos falar da Copa do Nordeste, que tem um jogo hoje. A rodada começa hoje, vai até sábado. Sergipe e Náutico se enfrentam no Batistão, em Aracaju. A rodada tem ainda Santa Cruz e Bahia, CRB e Ceará e Fortaleza e CSA. Tem mais jogos, inclusive. O Romero, inclusive, está relacionado para o jogo contra o CSA. Estava treinando aí, estava se preparando para esse duelo. Caramba. Seria em casa, né? Outra enquete, já que a Vânia Marra falou do Hélio Maurício, do Doval. O Flamengo fez bem em renovar com o Diego? Vamos lá. Até 2021, parece, né? Sim, 61%. O Diego sempre foi respeitoso com o Flamengo, diga-se de passagem. Apesar que ele dava umas entrevistas, é meio esquisito. Depois ele aprendeu a dar entrevista como jogador do Flamengo. Ele ficou no Flamengo. banco, ele não chiou, ele ficou na dele, ficou ali, aproveitou, entrou até bem em alguns jogos, começou jogando bem. Mas estava com o pé nos Estados Unidos e tirou o pé, né? Bom, vamos falar do Flamengo, mas em função daquela árbitra, chama de bandeirinha, né? Chama de auxiliar. Para mim é bandeirinha. Ela foi afastada, Rejane Caetano da Silva vai ser afastada por 10 dias. Olha só, da escala do Campeonato Carioca. Ela cometeu aquele erro inacreditável, porque foi na lata dela. Nós temos uma foto, olha só, ela está ali, olha só, a bola está ali, na frente dela. Ela não viu. Ali tem 1 metro no máximo, de tanto. Né? É inacreditável. Mas olha só a punição. Ela terá que assistir e analisar vídeos durante até 5 dias, além de passar outros 3 de trabalho em campo. Ou seja, um intensivão de posicionamento e deslocamento. Depois vai ter que fazer uma prova escrita e outra prática. O que é prova escrita? Não sei, quantos paus se faz numa sai, canoa, não sei. Mas você acha que desse jeito ela vai enxergar essa bola que saiu ou não saiu? Outra, né? Porque o árbitro ele tem que ter uma profissão além dessa, né? Porque não é regulamentado. Então, da onde ela vai tirar também esse tempo aí para esse intensivo? Tem que ver de madrugada, né? Olha, a Vânia Marques, o Flamengo não fez bem em renovar com o Diego, tá? Ela não gostou. O Marcelo de Mendes, rapaz, Galã, escolheu um amor em Montevidéu, daí rendeu.
Ela mandou a passagem para você. Beleza, hein? Parabéns. Rafael Souza, Flamengo fez bem em renovar, sim, contra a Vânia Marra, o Rafael Souza. A Cláudio Show, Flamengo fez bem. Ô, Vânia, você está sozinho aqui nessa lista. O Fábio da Silva Nogueira, troca que foi boa, Jadson e Pato. Os dois times se deram bem. Eu acho que o Corinthians deu melhor. Não, o Corinthians deu melhor. O Corinthians deu melhor. Né? O Pato que está num time lá que mudou de nome, tem uma confusão do diabo da China. Volta e meia também o nome dele. Ele está namorando mais uma dessas famosas, né? Aquelas coisas de sempre. Falando em confusão, o Jobson arranjou outra confusão. Nossa. Não acho que não tem jeito, né? Ele é a confusão, né? Ele ia estrear pelo Brasiliense. Reestrear, né? E foi afastado. Ninguém sabe direito por quê. O time... É um caso clínico, né? O Jobson precisa de tratamento e infelizmente é um jogador muito promissor, mas que tem passado por muito problema. Já foi preso várias vezes, já foi afastado de vários times. Até me surpreendi de ele estar voltando a jogar no Brasiliense. Teve chance em grandes clubes e não aproveitou. Isso aqui é bom para o nosso Gil Luiz Mendes, que toda quinta-feira está com a gente aqui, o pessoal do Baião de 2, que comenta o futebol nordestino, aqui na Central 3. Há um time lá do Nordeste que está com notas frias, não sei o que e tal, nós temos que apurar, não sei se é o CSA, CRB, o Gil Luiz Mendes vai trazer essa informação na quinta-feira, tá? Mas falando em fraude fiscal, o Cristiano Ronaldo admitiu a fraude fiscal lá em Madrid, vai ser multado em apenas 80 milhões de reais. É mesmo? Né? Não, a bagatela. Ele fez um acordo para fugir de uma pena de 23 meses de prisão, para sonegar impostos, na época que defendia o Real Madrid, e ele foi ao tribunal e admitiu ser culpado. Mas 80 milhões para ele, será que pesa? E se for fazer uma seleção dos que pagam impostos assim caros assim o Messi estava enrolado. O Neymar não estava enrolado aqui também? O Ronaldo teve problema, o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho tem problema aqui também. Né? Vamos falar agora de um campeão do mundo, Altair. Gomes de Figueiredo. Foi reserva do Nilton Santos na Copa de 62, craque do Fluminense. Ele jogou anos e anos como lateral esquerdo e no final ele jogou de quarto zagueiro. Inclusive na Copa de 66, né? Exatamente. Faz 81 anos hoje, nasceu em Niterói, jogou só por 2 times, Fluminense e Sport. Mas foi no Fluminense. Sport fim de carreira. Jogou 542 partidas pelo Fluminense. Foi bicampeão do Rio São Paulo, campeão carioca, tricampeão carioca. Ele está muito doente faz tempo, com Alzheimer. Eu lembro dele, ele era o rei do carrinho, né, Zé? Ele dava muito carrinho. Né? Mas era um grande jogador, Parabéns, Altair. Quem cuidava muito dele, dava muita força, era o Jair Marinho. Os dois conterrâneos, né, de Niterói, né? Vamos falar do Enio Andrade, 22 anos da morte do Enio Andrade, tá? Foi um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. Muita gente da antiga sempre pergunta assim, qual foi o maior técnico que você viu? Eles falam de 2 técnicos, Tim e Enio Andrade. Se você perguntasse pro Joel Santana, pro Abel, para esses técnicos... Mário Sérgio tem uma reverência. Eles falam Tim e Enio Andrade. Tim e Enio Andrade. E o Enio Andrade foi um baita jogador também. Jogador do Sul, gaúcho lá de Porto Alegre, jogou na seleção gaúcha, foi campeão pan-americano. Começou no Renner, né? Depois veio aqui... Campeão pelo Renner. Jogou no Palmeiras, no Náutico... Jogou na seleção, né? Foi campeão invicto pelo Inter em 79. Exatamente. Campeão brasileiro pelo Grêmio, campeão brasileiro pelo Curitiba, como tem. Os dois jogaram muito o Tim e o Enio Andrade, o Tim era mais velho, e os dois fizeram muito sucesso como treinador. E o Enio foi campeão da Supercopa Libertadores pelo Cruzeiro, em 91. Vamos ler aqui, a Vânia Maia. Eita, ninguém manda passagem para mim, nem para Bom Jardim, diz a que vocês acharam aquele mascote pistola do Goiás. Não vi, mas já não gostei também. O Rafael Souto que achou um mascote horrível. A Cláudio Show horrível. Aí tá todo mundo concordando com você. Então já... É unanimidade. O Marcelo Mendes tem birra do Diego. Ele lembra do Pedro Malandro e Gustavo Franco, quando viu o Diego. Que associação, hein? Que isso, pô? Olha, um abraço pro Guilherme Hungria, Zé Souza, Zé Ricardo, Vitor Hugo, Fernando de Oliveira, Sérgio Ivana Melo, Ellen Farias, Caio Socha, Juliano Galiardi, Fernanda Chaves e a Luanda Fatoruso, minha sobrinha, filha do Hugo Fatoruso, grande músico uruguaio. Vamos falar do Elzo, lembra do Elzo? Fala um pouco do Elzo. Elzo Aloysio Coelho. Fazendo 58 anos. O Elzo é volante, nascido do sul de Minas, em Machado, mas ele começou a jogar na Inter de Limeira. Né? Aí o Atlético contratou, inicialmente reserva. Aí quando entrou no time, entrou tão bem que ele acabou sendo convocado pelo Tele, embora o Tele não estivesse fora do Brasil e tal.
Um cunhado do Tele, que era comentarista esportivo em Minas, o convenceu de que o Elza seria uma solução. Ele convocou o Elza, até fez uma Copa decente em 86. Mas era um volantão, Era um né? volante típico, né? Então ele foi até titular do Brasil. Jogou no Benfica depois. Jogou no Benfica, jogou no Palmeiras no final de carreira e jogou na Caldense no final também. E no Cataduvense também. Ele jogou sempre no interior paulista ali, que foi onde ele apareceu. Nós não temos ainda o handball, né? O Brasil contra a Islândia, né? É amanhã. O Brasil Amanhã, perdeu da Espanha. o Brasil perdeu da Espanha 36-24 e agora joga contra a Islândia, vai tentar ficar ali no Entre o quinto e oitavo. quinto e oitavo. Vamos torcer para que isso aconteça. De qualquer maneira, já é o melhor resultado da seleção brasileira. Nós não demos palpite, hein? Na Copinha. Podemos, né? São Paulo e Guarani. Só o vencedor, não tem. Guarani. Ih, Fica bem com a turma de Acho que o campeões. São Paulo nos pênaltis. e o São Paulo no tempo normal. Agora o outro, Corinthians Vasco. e Vasco. Acho que Vasco nos pênaltis. Acho que vai ter É pênalti mesmo? nos dois. É mesmo, né? Corinthians. Então, não entramos num acordo aqui. Acertamos Né? todos os palpites. Amanhã tem rodada do Campeonato Paulista. A gente vai falar muito disso. Tem um clássico, tem Campeonato Mineiro com esse clássico Tutu lá em Juiz de Fora. Tem Campeonato Carioca. Tem rodada do Campeonato Estaduais em geral, né? Tem rodada, nós vamos comentar muito no Tabelinha de amanhã. Você não se esqueça que hoje o Papo com Zé Trajano, às 6h30, ao vivo, também na Rádio Brasil Atual, vai estar quente, porque a gente vai falar muito da participação do Coiso lá em Davos, da participação do filho, do primogênito, com essa relação deles com milicianos lá da favela, do Rio das Pedras. Vamos homenagear muita gente legal, tem música boa, tem Maísa, Monjardim, ou Matarazzo, ou Maísa simplesmente, tem muita coisa legal. Tabelinha fica por aqui, a gente volta às 6h30, agradecendo ao Matias, que toda terça-feira está com a gente aqui, e o Arregui, que toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta está com a gente aqui. Um abraço. E até amanhã. Hasta. Eu sou o Tamicuante Ri, da aldeia Tecoá Itacupé.